queridos, graça e paz a todos. Boa noite, estamos aqui reunidos em mais um curso para novos membros. Nesta noite, que é a segunda noite, nós vamos continuar estudando Eclesiologia, a doutrina da igreja. E eu queria começar cantando uma canção com vocês, para a gente preparar o coração. Mais gente entrando aqui, presbítero Fábio, seja bem-vindo, presbítero Fábio. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai, o amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um, o amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos a Ti pela aliança que Tu firmaste conosco. Uma aliança que é eterna, uma aliança que é perfeita, infinita e inquebrável. Obrigado, Senhor, porque esta aliança Tu firmaste conosco e de forma vertical, mas também de forma horizontal, de maneira que nós somos ligados uns aos outros em amor no Calvário. E pedimos, Deus, que como igreja, nós jamais nos esqueçamos de que somos uma comunidade, uma coletividade, um povo, uma nação santa, um povo adquirido. Não somos simplesmente indivíduos, mas somos o teu povo, corpo do Senhor. Abençoa-nos nesta noite, dá-nos orientação segundo o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Léo, seja bem-vindo. Nosso querido irmão Cristiano, seja bem-vindo também. Todos os irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem, eu vou espelhar a tela aqui. Vou colocar para compartilhar. Isso. E vou aumentar aqui um pouquinho a fonte do material, para que vocês possam... Tá legal aí, gente? A imagem tá boa, o tamanho? Alguém me dá um retorno aí, por gentileza? Tá boa. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá, irmãos. Na semana passada, nós estudamos o artigo 27 da Confissão Belga. Falamos sobre a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja. Lembramos que a igreja ela resiste dentro da história, porque Cristo é um rei eterno e como rei não pode viver ou ficar sem súditos. Ele é digno de ser adorado, por isso a igreja sempre existiu porque Cristo sempre existiu. Então, desde que ele criou a igreja, ele sustentará a igreja até o dia final.
Hoje, no capítulo 28 da Confissão Belga, nós vamos conversar sobre o dever de juntar-se à igreja. Então, eu peço que vocês tenham aí próximo a Bíblia, para que depois nós possamos, aliás, à medida que nós formos expondo, nós vamos consultando aqui a Escritura e confirmando aquilo que nós estamos falando, tá bom? Bem, sobre o dever de juntar-se à igreja, diz a Confissão Belga, esta Santa Assembleia é a congregação daqueles que são salvos, e fora dela não há salvação. Bem, esse é um ponto bastante curioso, porque se nós pegássemos esta frase, já não há salvação, e pedíssemos para que as pessoas atribuíssem a alguma entidade, possivelmente ela seria uma frase atribuída à Igreja Católica, porque a Igreja Católica acredita que fora da Igreja não há salvação. Porém, a Igreja Católica afirma que essa a igreja a que se refere é a Igreja de Roma, né? A Igreja oriunda de Roma, e qualquer outra não é Igreja de Deus. Se vocês pegarem aí, principalmente pessoas que são mais conservadoras no catolicismo, eles são muito claros em afirmar que qualquer igreja, qualquer reunião fora da tutela do Papa é considerado seita e que a única forma das pessoas serem salvas é através da igreja. E isso através dos sacramentos que eles estabelecem lá, que são 7. Bem, aí a gente pega um documento histórico, confessional reformado, que diz que fora da igreja não há salvação. Primeiro diz que essa assembleia é a congregação daqueles que são salvos e que fora dela não há salvação. Vamos dar uma olhada, então, no texto proposto para a confirmação disso? Ô, Diego, Pois não, irmão. acho que Jamerson vai entrar já já, né? Aí, caso para provar lá para ele entrar. Certo. Agora, será que faz algum barulhinho aqui? Porque enquanto estava no aplicativo, na tela, aí fazia barulhinho. Eu não sei se vai fazer aqui, deixa eu ver. Por enquanto não tem ninguém pedindo não para entrar. Pronto, tá certo. Eu tenho a impressão que ficou da outra vez um barulhinho, viu, Anderson? Vamos ver, para outra a gente dá uma olhadinha, tá bom? Vamos aos textos então, com as Bíblias abertas. Mateus capítulo 16, vou pedir para Anderson abrir o texto em Mateus 16, versos 18 e 19. E vou pedir para Cristiano. Cristiano está participando conosco hoje. Pedi para Cristiano abrir em Hebreus capítulo 12, verso 23. Anderson, Mateus capítulo 16, versos 18 e 19. E Cristiano, Hebreus 12, 23. Vamos ver o que é que dizem esses textos? Anderson. Mateus 16, 18 e 19, né? Isso. Deixa eu botar. Diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Amém. Amém. Hebreus 12, 23. Cristiano. Cristiano, será que Cristo está aqui com a gente ainda? Opa, voltei. Beleza. Hebreus 12, 23. 12, isso, meu querido. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É o 12, 23, tem certeza? Isso. Hebreus 12, 23. Certo. Eu acho que talvez tenha. Repete aí então, por gentileza. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Certo, ok. Essa é a composição da igreja.
os cristãos, os que estão hoje, né, os salvos, e os que já foram aperfeiçoados. Bem, essa tese de que fora da igreja não há salvação, ela se baseia no fato de que Cristo veio para salvar um povo e não pessoas individualmente. Portanto, é impossível acreditar que alguém seja salvo e não esteja incluído dentro da igreja de Deus. Essa igreja não é necessariamente uma denominação. Essa igreja, ele falou na semana passada, né? Ela é uma igreja que tem um aspecto invisível, né? Existe a igreja visível e a igreja invisível. A gente comentou um pouco sobre isso na semana passada. O que é a igreja visível? São todas as pessoas que estão dentro da comunidade cristã. Mas nós sabemos bem que mesmo dentro da igreja, como o próprio Jesus já afirmou, existe o joio e existe o trigo. Portanto, é possível que alguém esteja dentro da igreja, envolvido com a igreja e não seja salvo. E isso não é porque ela é fraca ou qualquer coisa desse tipo, é porque ela não foi escolhida por Deus e ela não dá frutos dessa salvação, ok? Porém, todo aquele que é salvo tem a confirmação no seu espírito que é filho de Deus, porque o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é impossível alguém ser salvo sem ser por meio da igreja. É a igreja que anuncia o evangelho, é a igreja que nutre os crentes, é a igreja onde os crentes exercem os seus dons e talentos para a glória de Deus. É na igreja onde há aquilo que o autor dos Hebreus recomenda, instrução e aconselhamento. Aliás, o apóstolo Paulo, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, aqueles que são salvos estão na igreja. Porém, nem todos os que estão na igreja são salvos. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de igreja invisível, aquela que só Cristo vê. Entrou aqui conosco Jamerson. Seja bem-vindo, Jamerson. Deus abençoe sua Irmãos, vida. vocês estão me ouvindo também? Estamos, presbítero Severino. O senhor Eu quer tenho a comentar alguma impressão, coisa? pastor, eu tenho a impressão que o texto que o irmão Anderson leu, que seria Mateus 16, 18 e 19, 16 e 17. Você quer confirmar aí? O senhor pode ler, então, 18 e 19. Não, porque o texto proposto foi É Mateus 18 e 19. 16, 18 e 19. E ao que eu estou verificando aqui, ele leu 16 e 17, tá certo? Foi isso mesmo, eu confundi. Foi isso, irmão? Pronto. Tudo bem. Foi isso. Muito bem, presbítero. Obrigado, viu? O senhor pode ler para a De gente? nada. Sim. Também o 18. Também eu te digo que tu és Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Ok, presbítero Severino, muito obrigado, viu? O senhor é um crente de Bereia. Olha, aí o senhor pode apertar Irmão Anderson, eu peço seu microfonezinho agora, desculpa, mas obrigado. sei que foi um engano, viu? Não, Não, mas sem foi bom, estresse. sem problema. O texto ficou bem. O 16 ali é continuidade, né? Um do outro. Certo. Esse é o diálogo de Jesus com Pedro, onde Pedro tem a revelação de quem é Jesus. Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Né? Ele diz: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurados sois, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu que te revelou. E Jesus diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se vocês já perceberam um pouco da teologia católica, é baseado nisso que eles defendem, de que Pedro é o primeiro Papa e que
Pedro é a pedra fundamental da igreja. Na verdade, Jesus usa ali de um trocadilho, né? O nome Pedro, Cefas, Petros, né? Para enfatizar que a pedra, na verdade, é ele, a afirmação que Pedro faz de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o fundamento da igreja. O próprio Cristo é o fundamento. E isto nós podemos entender não apenas no próprio texto, mas também pelo fato de Pedro, na sua primeira carta, deixar muito claro quem era o fundamento da igreja. Isso é interessante, né? Eu, Porque se há uma defesa de que é Pedro o fundamento, o próprio Pedro diz que Jesus é o firmamento, a pedra angular, né? Que sustenta a igreja. ô Diego, Foi não, meu irmão? esses dias eu tava lendo, né, o Mark Dever, Certo. e o Mark Dever ele até citou, né, esse texto, né, de Jesus. Aí ele falou uma coisa que discordei bastante, né? Ele disse que a igreja ela estava fundamentada exatamente em Pedro. Eu até achei estranho, né? Mark Dever falar isso, né? Sério? Sério. Eu achei estranho. Depois tu me mostra esse texto. Eu fiquei surpreso também agora. Presbítero Achei muito Severino, se estranho. o senhor puder, o senhor dá um mudo aí no seu microfone, que a gente diminui aqui o barulho. Eu vou reler de novo. Eu reli, tenho certeza que eu não confundi, né? Que eu li, eu Certo. vou reler de novo, vou tirar um print, te mando. Tá bom, legal, legal. Bem, não há cabimento para essa exegese, né? Ela é furada. De fato, Jesus é a pedra angular da igreja, Jesus é o fundamento da igreja. E por mais que a igreja esteja também fundamentada nos apóstolos, a pedra angular, sem dúvida, é Jesus Cristo e não Pedro. Bem, se a pedra fosse Pedro, a igreja estaria frita, né? Porque na hora o principal Pedro farrapou, né? Fraquejou. E não apenas aquela vez, mas depois ele precisou ser duramente repreendido por Paulo, publicamente. Então, de fato, homens não servem para fundamento. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. Muito bem. A outra Pastor, temática aqui, pois não? graça e paz. Graça e paz, É, Elisama. pastor, eu queria saber, assim, eu queria que o senhor pudesse explicar, assim, voltasse um Pois não, pouquinho, pois não. recapitular aquela questão, assim, de que os salvos todos estão na igreja. Eu não entendi Certo, muito bem, não. Eu queria que o senhor explicasse certo. Muito bem. Veja, mais um pouco. Cristo morreu por um povo, ok? Esse povo é chamado de igreja. Portanto, todos os salvos estão na igreja. Esta igreja não é necessariamente uma denominação ou uma igreja local. Esta igreja é visível de Deus. É um povo que só Deus vê. Embora fora da igreja não exista salvação, todos os salvos estão dentro da igreja. Esse é um ponto interessante, né? Porque algumas pessoas perguntam assim: alguém pode ser salvo não estando na igreja? Bem, para ser salvo precisa ser igreja, porque Cristo morreu pela igreja. Agora, sobre o fato de alguém que não frequenta uma igreja local ser salva, o caminho comum, todos os que creem em Jesus tenham a necessidade natural de estarem inseridos numa igreja local. Ok? Pode haver exceções? Pode. Irmãos que de repente se converteram, mas que estão numa cama de hospital e que nunca vão poder ir a uma igreja. Não significa que Cristo não a possa salvar, mas o caminho comum de quem tem condição é que esteja inserido no meio da igreja. Por quê? Porque a nossa fé ela é comunitária. O símbolo, né, embora não seja um instrumento para a salvação, mas o símbolo da salvação, da entrada da pessoa na família de Deus, é o batismo. A ceia é o meio de sustento
o sacramento da ceia celebra a nossa continuidade na família da aliança. Então, o exercício dos dons acontece no ambiente comunitário. A adoração cristã, ela é também comunitária. Então, nós temos vários textos que confirmam, como Atos capítulo 2, fora os livros do Antigo Testamento, Deus sempre se dirigindo a um povo, e esse povo é a igreja. Ok? Agora, não significa que todos os que frequentam uma igreja, que todos os que foram batizados e que todos os que participam da ceia são salvos. Porque essa transformação é individual. A gente não pode jamais negar isso. Então, a gente lê lá nos evangelhos que até mesmo no grande dia do juízo, alguns dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso e aquilo. Até mesmo expulsei demônios, né? Preguei e tudo mais. E Jesus diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Veja que esse caso também, logicamente, é tratado como exceção, tá? São pessoas que eram hipócritas, né? Que estavam ali envolvidas até mesmo com os trabalhos da igreja, mas que não eram salvos. Então, a salvação é uma bênção dada à igreja e fora da igreja não há salvação. Diego, Pois não. Will, só, vontade, querido. só uma questão, até porque eu vi na internet um dia desse, né? Muita gente falando sobre a questão do culto Certo. online, né? Dizendo que, tipo, Certo. você sozinho não é igreja, somos membros de uma igreja, né? Então, é uma união de todos, não é isso? Uhum. Veja, hoje a gente tem essa questão do culto online. Na verdade, não existe culto online, né? Existe a transmissão do culto de forma online, né, ao vivo, mas o culto é necessariamente comunitário. É claro que nós estamos vivendo um tempo de exceção, né? Um tempo um tempo extraordinário. Eu não seria assim tão duro em dizer que quem está em casa não cultua. Eu creio que cultua também, mas é uma condição extraordinária, visto que o ideal sempre foi a igreja se juntar, né? Todo termo ligado à igreja tem a ver com assembleia, congregação, gente perto de gente. Ok? Ô Diego, Pois não, Jamerson fez Anderson. uma pergunta. Certo, no chat, né? Eu Mas se posso ele ler, puder falar, pode. porque eu acho que ele está Se ele sem quiser fone, fazer né? também, fica... Tá bom. Pode fazer Eu acho então, que ele, querido. eu vou falar aqui. A pessoa pode acabar sendo castigada por ceiar com os irmãos indignamente, mesmo que ela pedindo perdão em público, não em público, mas em sua oração, né, orando a Deus, ainda assim ela não está perdoada e não pode ceiar. Eita, esse é um ponto interessante. Eu vou fazer o seguinte, depois eu gasto um tempinho com o Will quanto a isso, porque esse é um assunto ligado a sacramentos, né, e censuras eclesiásticas. A Confissão Belga trata sobre esse assunto, tá, Will? Especificamente quando fala da ceia e da indignidade quanto à ceia, né? Mas aí eu vou Oi, pedir... Jamerson perguntou. Jamerson, perdão. Desculpa, Jamerson. Aí depois eu te chamo no privado para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Sem problema nenhum. Pra gente não fugir do assunto. Tá legal? Mas assim, tem a ver com o que nós estamos tratando. Tanto é que a Confissão Belga vai falar agora sobre o dever de juntar-se à igreja, depois vai falar sobre os sacramentos, depois vai falar sobre disciplina. Então a mente de Jamerson aí está correta em fazer essa pergunta. É uma dúvida que as pessoas têm. Mas como a gente está no momento inicial ainda, aí eu vou segurar um pouquinho e converso com você no privado depois, tá bom? Muito bem. Cremos então, eu não sei se a dúvida foi tirada, viu, Elisama? Foi, E o pastor, Will? ficou claro, ficou claro. Ficou? Eu entendi. Legal, Porque no legal. caso a igreja é invisível, né? Exatamente. Uhum. É possível, por exemplo, que alguém se batize, é possível que alguém participe da ceia e não seja convertido. É possível.
Porque quando nós recebemos alguém para se tornar membro pelo batismo, tal, e participação da ceia, nós analisamos os frutos naquele momento, né? Então procuramos fazer uma análise, e é uma análise externa, a gente não sonda o coração de ninguém. Então é possível que alguém se aproxime, inclusive nós vemos muito isso no Novo Testamento, né? Pessoas que se envolveram com a igreja, participaram da igreja, até assumiram liderança na igreja, né? Mas os seus corações não eram convertidos. Veja que até mesmo alguém foi capaz de converter, vamos dizer assim, né, parte do bolso, mas não converteu o coração. Eu estou falando de Ananias e Safira, né? Eles estavam dentro da igreja, lá, Barnabé, o José da Consolação, né, entregando suas posses lá em Atos finalzinho do capítulo 4, né, comecinho no capítulo 5, também para aparecerem lá para a igreja, eles venderam sua propriedade, fingiram dar tudo, mas retiveram parte. E aí Pedro diz, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E vocês sabem, no final de Ananias e Safira, eles morreram de forma pública, assim, né? Mostraram, então, que o coração deles estava em outra coisa, não era em Deus. Eles queriam proeminência, eles queriam isso, eles estavam envolvidos, inseridos no corpo da igreja. Então é possível que alguém se aproxime da igreja, é possível que alguém se batize, é possível que alguém participe da ceia, se envolva com a igreja, se envolva nos ministérios da igreja, até mesmo aqueles ministérios mais ligados até à palavra, e não tenham seus corações convertidos. Um dia a máscara cai. Porém, não é papel nosso, individualmente, né, julgarmos quem é ou quem não é. Alguém pode cair e depois se voltar, né? E alguém pode nunca mais voltar porque nunca foi. É uma questão bem complexa. Quanto a nós, né, individualmente, nós precisamos guardar no coração as nossas convicções e termos a certeza de que fomos escolhidos e salvos por Cristo Jesus. Ok? Cremos então que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado dela, da igreja, e contentar-se com sua própria pessoa. Mas cada um deve se juntar e se reunir a ela. Depois ele continua, mas vamos lá. O nosso ponto hoje é o dever de juntar-se à igreja, que a igreja é a assembleia dos salvos, fora dela não há salvação, e ninguém, independentemente da posição que tenha, seja pastor, presbítero, diácono, seja rei, seja político, seja lá o que for, tem e deve se afastar ou viver afastado dela. Veja que viver afastado não é faltar um culto. Viver afastado não é não poder ir no domingo. É viver mesmo, é andar afastado. É viver sem estar reunido com o povo de Deus. Então, o texto diz, e contentar-se com sua própria pessoa. Então, alguém que é tranquilo em não frequentar a igreja, esse possivelmente, nunca teve um encontro pessoal com Cristo. Porque, naturalmente, aqueles que creram lá em Atos estavam juntos, viviam juntos e tinham tudo em comum. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Bem, olha que a Confissão Belga foi escrita há quase 500 anos. E veja se esse assunto não é atual. Hoje em dia, a gente usa até o termo desigrejado, né? Alguém que até gosta do Evangelho, até gosta de Jesus, acha Jesus legal, mas não quer muito contato com a noiva dele, né? Então, a confissão belga diz que ninguém
deve viver afastado da igreja e estar contente com a sua própria pessoa. Mas o seu desejo deve ser sempre buscar reunir-se com o povo de Deus. Vamos confirmar isso aí lendo os textos propostos. Eu vou pedir então a Elisama para abrir em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 8. 2 Crônicas 38. Eu não sei se Léo está aí com a gente. Leonardo? Estou aqui, Diego. Graça e paz, meu irmão. João, Bem, capítulo 17, verso 21, por gentileza. João certo. 17, 21. Segundo 30. Elisama, 2 Crônicas, capítulo 30, verso 8. E Colossenses 3,15, eu vou pedir para o missionário Felipe. Colossenses 3,15. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguém pedindo permissão. Pronto. Elisama. Pronto. Não endureçais os pais. Dai-vos ao Senhor. E Deus me santificou para sempre. E ao Senhor para que Que coisa, né? Veja, 2 Crônicas 38. O que é que o Senhor está dizendo? Eu estou convocando vocês para se reunirem, para me servir, para me adorar. A ideia de servir aí é adorar. Eu quero que vocês se reúnam para que vocês não sejam alvos da minha ira, mas eu quero que vocês se reúnam. Não sejam povo de dura cerviz, né? O termo dura cerviz tem a ver com a coluna cervical, nessa parte aqui próxima ao pescoço, que quando nós somos arrogantes, nós deixamos ela bem empinada, né? E aí, uma forma simbólica de demonstrar humilhação, né, ou submissão, é baixando a cabeça. Mas quem tem a cervical dura não consegue baixar muito a cabeça. Quando você está com torcicolo, né? Você está com torcicolo, você não consegue baixar muito a cabeça, porque a cervical está dura. Então, havia uma resistência, houve em algum momento essa resistência do povo a adorar a Deus. E Deus está dizendo que não adorá-lo, não se reunir com o seu povo para cultuá-lo é ser teimoso. E Deus derramaria do seu castigo sobre aqueles que voluntariamente não observassem o seu dia de adoração. Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Leonardo. Pronto, aqui vai a tradução King James. Pois não. Para que todos sejam um. Muito Pai, bem. como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Maravilha. Obrigado, Léo. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus está usando a Trindade como exemplo de comunidade. Jesus ora pelos discípulos para que eles pudessem viver em comunidade. Portanto, a vontade de Deus é que nós vivamos em comunidade e não isolados. Colossenses capítulo 3, verso 15, meu querido irmão e missionário Felipe Pinheiro. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. Obrigado. Em um só corpo. Esse é um ponto importante. O apóstolo Paulo está ali recomendando à igreja para que viva em paz, né? Que haja paz no meio do povo e que eles vivam em comunidade. Aqui é um ponto interessante, né? Viver em comunidade, irmãos, nem sempre é algo fácil, tá certo?
nós também, embora sejamos apaixonados pela Igreja de Cristo, não podemos negar que a igreja tem muito problema, a começar de cada um de nós, tá certo? Esse é um jargão que se usa, né? A igreja tem muitos problemas, o primeiro sou eu e é você. E eu não sei, atribui-se a vários teólogos essa frase, não sei de quem é de fato, mas quando alguém diz que na igreja tem muitos hipócritas, aí alguém diz assim, seja bem-vindo, sempre há espaço para mais um. Então, é dever nosso nos juntarmos em igreja, em comunidade. Atos está repleto disso, o Antigo Testamento, né? As igrejas do Novo Testamento eram comunidades, ok? Agora, significa que elas não têm problemas? Significa que nós somos perfeitos? Significa que sempre a gente vai viver 100% em paz? Não. Nós não conseguimos muitas vezes vivermos em paz conosco mesmos, né? Quanto mais em comunidade. Então, o que nós não podemos é desistir da igreja. Como muitas vezes nós vemos nas escrituras, a igreja é a família de Deus. Que família é família. Você pode ter desavença, você pode não concordar, você pode ter um jeito diferente, mas é sua família. Família é família, né? Ok? Então, da mesma forma, a igreja. Assim, nem sempre era lugar que não tinha conflitos, mas era o único lugar onde alguém pode estar e ser salvo, né? Fora da arca, ninguém foi salvo. Dentro da arca, todos foram salvos. Então, da mesma forma, é a igreja de Deus. Nem sempre é o lugar mais perfeito do mundo, mas é o melhor lugar para se estar, porque foi a família que Deus estabeleceu para nós. Alguma dúvida aqui, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa sobre os desigrejados? Quer tirar alguma dúvida sobre este ponto? Fique à vontade, viu? É porque a gente escuta muito, né, no sentido de evangelização, quando se sai ao campo, né, a campo para pregar o evangelho, a gente escuta, principalmente aqui em Abreu Lima, que a igreja é você, né? Eu sou a igreja, né? Esse é um Preciso, ponto interessante. né? Então, assim, realmente é interessante a gente ter uma base, né? Entender isso direitinho, até na hora de a gente ser abordado com esse tipo de pergunta ou argumento, né? Muito bem, Elisama. Que bom que você levantou esse ponto. Veja, na verdade, essa história de a igreja é você é uma grande falácia. Nós somos parte da igreja. Parte da igreja. E eu diria ainda mais, uma igreja local ainda é parte da igreja. A igreja é denominação, embora seja grande, né? Seja lá qual for a denominação, é parte da igreja. A igreja, todos os crentes que estão na terra hoje são a igreja, mas são parte da igreja. Porque, na verdade, a igreja ela é militante e triunfante, né? Então, irmãos que já se foram, estão com o Senhor, esperando o dia da trombeta soar. E irmãos que estão hoje vivos, nós é que, e aqueles que virão, nós é que formamos a igreja do Senhor. Mas não dá para dizer que o crente individualmente é a igreja. Vejam, se a igreja é necessariamente caracterizada pela comunidade, como pode um indivíduo dizer que é a igreja? O que é que caracteriza, entre vários aspectos, né? O que é que caracteriza a igreja? O viver comunitário, o pastoreio mútuo, né? Então, para que haja mutualidade, precisa haver mais de uma pessoa. E o que acontecia na formação da igreja no Novo Testamento? Se você observar, em cada local que a igreja era plantada, Deus ia estabelecendo também liderança.
o próprio liderança de igreja não é algo inventado por concessão, por convenção denominacional. É bíblica, a liderança é bíblica. Paulo, quando está em Éfeso, se reúne com os presbíteros de Éfeso. Paulo, quando escreve a Tito, diz: eu te escrevi, Tito, para te mostrar como se deve proceder na igreja de Deus. Tito estabelecer presbíteros e diáconos para a igreja do Senhor. Então, observe que a igreja mesmo, ela tem toda uma estrutura para se tornar, vamos dizer assim, igreja, como deve ser segundo o Novo Testamento. Ok? Alguém ia comentar alguma coisa? Eu acredito que eu interrompi. Fique à vontade. Alguém quer comentar? Não, né? Diego, Pois não. é só uma questão também do texto de Hebreus, que o âmbito do congregado texto não é só uma questão de participação, de presença, né? Ali fala sobre toda uma questão de prática de vivência, né? No amor, no cuidado ao próximo, Isso. no serviço, Isso. e isso caracteriza o que é comunhão, né? Não é só Exato. uma questão do estou presente nos cultos, né? Isso. Sou cadastrado como membro, mas é se eu realmente comungo com os irmãos, né? Se eu De Deus. Muito bem, irmãos. Vamos caminhando aqui. O texto diz então: mas cada um deve se juntar e se reunir a ela, mantendo a unidade da igreja, submetendo-se à sua instrução. Veja aqui os pontos, né? Mantendo a unidade da igreja, a gente falou sobre isso, né? Sermos na diversidade que somos, né? Submetendo-se à sua instrução, ou seja, aprendendo a palavra e sendo orientado por Deus através da igreja, né? Não é através do pastor, tá? O pastor, ele é um servo da igreja. Então, ele fala em nome de Deus e da igreja de Deus. E disciplina, um outro ponto importante. Então, é importante nós estarmos juntos, mantermos a unidade, aprendermos a instrução e a disciplina da igreja, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo. Então, observe, estar na igreja, vivendo em união, se submetendo à instrução e à disciplina, significa se curvar a Cristo. Pois não? Ok. E servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos como membros do corpo de Cristo. Pois bem, vamos ler alguns textos aqui, eu vou passar para vocês. Hebreus capítulo 13, verso 17. Eu vou pedir ao presbítero Severino Marte para fazer essa leitura. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Eu vou pedir ao presbítero Fábio Santos para fazer essa leitura. Acredito que ele está conosco ainda. E o presbítero Franklin está aqui com a gente também. Estou aqui. Efésios 4:12. Franklin, está no trabalho ou está em casa? Estou em casa. Beleza. Muito bem. Presbítero Severino. Hebreus 13, 17. Isso. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois zelam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Muito bem. Obrigado, presbítero Severino. Nada. Irmãos, para que haja líderes, tem que haver liderados, né? Então, a orientação aqui do autor aos Hebreus é que esta liderança, os guias aí, né, os orientadores à luz da palavra, deveriam fazer o trabalho com alegria
orientando o rebanho de Deus. E para que isso aconteça, tem que haver, lógico, liderados. E para que haja liderados, a igreja precisa reunir-se, ok? Então, esse é um dos papéis da igreja, é orientar as pessoas através dos seus guias. Eu vou pedir para o presbítero Severino, que foi ele quem leu agora, desligar o microfone. O irmão Otávio também, desligar o microfone. Dá uma apertadinha aí no microfonezinho para ficar mudo. E vou pedir para o presbítero Fábio Santos fazer a leitura para nós. Pastor, desculpe, eu não memorizei. Qual foi o texto? Sem problema. Mateus 11. Certo. 11. Versos de 28 a 30. Ah, ok. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok, esse texto é só para confirmar aquilo que ele diz, né? Curvando-se diante do jugo de Cristo, isso através da igreja. E por fim, o presbítero Franklin, Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. Então, aí mais uma vez, né? A edificação do corpo de Cristo. Essa ideia, irmãos, de edificar, ela deve ser para nós bem enraizada aí no seu termo, né? A igreja é como se fosse um edifício mesmo, um prédio em construção. A base, a pedra angular é Cristo, a pedra fundamental, né? E nós somos pedras que vivem, né? Como Pedro diz. E estarmos juntos, o servirmos um ao outro, faz com que a estrutura se torne cada vez mais forte. E isso só acontece na mutualidade, na vida em comunidade. Ok? Conforme os dons que nós recebemos de Cristo Jesus. Para observar melhor tudo isto, diz a Confissão Belga, o dever de todos os fiéis é, conforme a palavra de Deus, separar-se daqueles que não pertencem à igreja e juntar-se a esta assembleia em todo lugar onde Deus tenha estabelecido. Bem, vamos lá para um ponto importante aqui. Quando a confissão fala sobre separar-nos daqueles que não pertencem à igreja, não significa que a gente precisa deixar a nossa família, não significa que nós não podemos mais ter contatos com descrentes. Não é essa a ideia, tá certo? A ideia aqui é que nós devemos pertencer à igreja de Deus e não pertencer às rodas que não glorificam a Deus. Lembra que o Salmo 1 fala sobre isso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento leva, e vocês sabem bem o final do texto que diz, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, a ideia é que nós temos um pertencimento, nós pertencemos a Deus e à sua igreja, temos uma família. E para que nós nos dediquemos a essa família, nós não podemos ter certas alianças. Isso tem a ver, não, como eu já falei, né, não com o fato de que você não possa ter amigos descrentes, mas que você deve entender a quem você pertence. E hoje a gente vive uma grande crise quanto a isso, porque se antigamente nós vemos as pessoas se afastarem, o que eu não concordo, né? Aquele que não seja saudável, se afastarem dos seus amigos descrentes,
Hoje em dia nós vemos o contrário. Crentes que desenvolvem vínculos mais fortes com descrentes do que com crentes. E o problema disso, Davi, seja bem-vindo, graça e paz. O problema disso é que, lembra daquela historinha da brasa fora do braseiro, né? Ela sempre esfria. E nós precisamos estar dentro da fogueira, dentro do braseiro. E o que nos alimenta, o que nos sustenta, o que edifica o nosso caráter, é aquilo que é promovido no seio, no meio do povo de Deus, que é a edificação mútua pela palavra, pela orientação, à luz da palavra de Deus. São os conselhos dos crentes orientados à luz da palavra de Deus. Então veja que esse ponto aqui da Confissão Belga não é uma orientação para nós deixarmos quem não é crente. Antigamente a gente via muito isso, né? A pessoa se convertia, parava de falar com todo mundo. Não é essa a ideia. Mas é haver uma separação de vida, de caráter. Você vai começar a não aprovar determinadas obras. Existem coisas que são inegociáveis, que nós precisamos, de fato, radicalizar. E aí nós vamos começar a causar um certo incômodo. Né? E isso é natural quando nós passamos a pertencer a Cristo e também pertencer à Igreja de Deus. A verdade é que a Igreja de Deus, ela deve ser, e foi estabelecida para isso, ela precisa ser como a nossa casa. O que é a nossa casa? Deixa eu pensar com você aqui. A gente adora viajar, não sei se vocês gostam de viajar, né? Mas aqui em casa a gente gosta de viajar. Viajar muito pouco, mas a gente gosta muito de viajar. Mas você vai para uma viagem, você vai para um passeio, você dorme no hotel, tem um monte de coisa boa, mas não tem nada mais gostoso que voltar para casa, né? É aquela sensação de pertencimento. Eu diria a mesma coisa quanto à Igreja de Deus. Às vezes, durante a semana, nós nos envolvemos com muitas coisas que são naturais da vida e precisamos nos envolver mesmo, mas nós precisamos ter esse sentimento de que, em especial, né, no domingo, no dia do Senhor, nós voltamos para a nossa casa, para onde é a nossa base. E a nossa base precisa ser a igreja. Nos sustenta, que nos anima, que nos fortalece, onde a gente pode chorar, onde a gente pode se abrir, onde a gente pode contar os nossos dissabores, os nossos fracassos, e nos sentirmos protegidos, acolhidos, amados, e também podermos amar, acolher, proteger o nosso irmão. Então a igreja tem que ser e deve ser este local, e é saudável que seja este local. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Ninguém? Ok. Estou olhando aqui quem está online. Está todo mundo aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Continuando, né? Em todo lugar, né, juntar-se à igreja, em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Esse dever deve ser cumprido, mesmo que os governos e as leis das autoridades o contrariem, e mesmo que a morte ou a pena corporal sejam a consequência disto. Bem, veja que texto atual, né? Por que eu digo isso? Porque a gente tem visto, por conta desta pandemia, proibições, né, da reunião da igreja e tudo mais. Talvez em si não se caracterize uma perseguição, vamos dizer assim, de forma mais afrontosa à igreja. Existem países que, independentemente de pandemia, né, as pessoas são impedidas de se reunirem. Né? Nós sabemos muitos países que isto acontece. A nossa tem uma questão circunstancial? Tem. Mas o que a gente percebe também é que por trás, né, no fundo,
há um anseio muito grande, né, por parte de pessoas que, de fato, a igreja chega a esse ponto aí, a esse nível aí, né, de não reunir-se mais. Eu estava vendo agora à tarde, e se eu tivesse me lembrado de trazer para vocês, mas depois eu posso colocar o link. Mas na Inglaterra, né, um pastor que tem o costume de pregar em praça pública foi preso faz 2 dias e um pastor brasileiro que mora lá postou o vídeo da hora em que ele foi preso. Já um senhor de idade e os acusadores ali em praça pública o acusaram de radicalismo contra a família, porque ele, pregando, disse que Deus criou homem e mulher e que a vontade de Deus é que a união no casamento seja entre homens e mulheres. E chamaram a polícia, e a polícia inglesa, né, que já admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, acusou aquele homem de incitação ao ódio. Bem, o que é que nós temos visto, por exemplo, no Brasil? Uma pressão por parte de grupos em favor de que discursos chamados de ódio, né, sejam considerados discursos de ódio. Qualquer coisa que seja defesa de família tradicional, entre outras coisas, né, de princípios e valores como a defesa da vida e tudo mais, sejam considerados de discurso de ódio. Então, qual o nosso papel diante disso? A confissão diz, ainda que governos e leis autoritárias, ou de autoridades, contrariem o dever de nós nos juntarmos à igreja, nós precisamos resistir. Nós não devemos obedecer a esta ordem. E isso tem acontecido com a Igreja do Senhor na história. Nos primeiros séculos, muitos cristãos se reuniam nas catacumbas, escondidos. As igrejas no Oriente, muitas delas passam por isso há séculos. E na China, por exemplo, por conta do regime comunista, em outros países como Nigéria, a gente sempre tem colocado no boletim da igreja a lista da Missão Portas Abertas de países perseguidos, né? Então você pode acompanhar toda semana, a gente coloca e a maioria desses países tem a igreja perseguida e não permitem a reunião. Até mesmo no Egito, onde se defende a liberdade religiosa, por detrás dos panos, né, o governo egípcio facilita até mesmo ataques às igrejas. Né? Nós vimos a missionária Filipe colocou no grupo da igreja o fato lá daquele rapaz que foi assassinado por um grupo extremista. Eu não sei se o vídeo foi feito ao vivo, Felipe. Você pode comentar aí pra gente? Ele foi feito pelo próprio Estado Islâmico, né? No caso. Então, eles mesmos fazem esse vídeo aberto. Aí a imagem ela é compartilhada normalmente. Então, mas foi retirada ali por um canal cristão de missões. Mas eles mesmos que compartilham esse vídeo naquela região, né? No caso ali aconteceu no Egito. Triste, triste mesmo. Os irmãos devem lembrar também de Otair e Risalva, né? Que são missionários da nossa igreja, que estão agora na Espanha, né? Na entrada ali do Estreito, né? De Gibraltar, para a entrada do Marrocos, mas antes passaram 14 anos no Egito e precisavam viver lá de forma, vamos dizer assim, evangelizar de forma clandestina, né? E viver de forma bem discreta, porque poderiam ser alvos de muitos ataques, né? Então, isso tem acontecido à igreja historicamente. Mas qual deve ser, então, a atitude dos cristãos quanto a isso? Cumprir o dever de reunir-se, buscando, logicamente, proteção, né? Fazer com todo cuidado, com todo zelo, mas
não deixar de se reunir. Há relatos, quando eu fiz o curso do Perspectivas, eu lembro de... Eu e o presbítero Franklin, né? Eu lembro de... Eu acho que foi o pastor Israel Saraiva. Muito boa a palestra dele. E ele falou sobre o mundo global, né? Cristão. E a gente fica impressionado, assim, ver o que Deus está fazendo em países que nós nem imaginávamos. Irmãos na Indonésia, né, para onde nosso querido irmão e missionário Felipe, se Deus permitir, futuramente estará indo, né, junto com Joana e Azaf, e nas Filipinas. E há relatos também de irmãos norte-coreanos que se reúnem, mesmo com todo o risco, com todo o perigo. Então, isso mostra, na verdade, que nós, como igreja no Brasil, às vezes somos muito mimados, porque a gente tem uma igreja em cada esquina, aqui nas regiões metropolitanas, né? Uma batendo na outra, a gente escolhe. Se a gente acha que tem que usar calça, a gente tem igreja que usa calça. Se a gente acha que tem que usar saia, tem igreja que usa saia. A gente pode escolher se tem igreja com maquiagem, sem maquiagem. A gente pode escolher um monte de coisa. E a igreja do Senhor, em muitos locais, acaba não tendo opção nenhuma. A única opção é reunir-se e juntar-se ao povo de Deus. E todos os que se separam desta igreja ou não se juntam a ela, contrariam a ordem de Deus. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Quem quiser comentar, tá todo mundo aí? Ô, pastor Diego. Pois não, presbítero Fábio. À vontade, meu irmão. Esse assunto é, de certa forma, assim, um pouco polêmico, porque por conta de o Brasil se dizer um país laico, né? Um governo laico. Isso. E aí, aparentemente, se abre a possibilidade de que todos estão livres para manifestar suas opiniões. Só que, recentemente, a gente, né, viu esse episódio de que, mesmo sendo uma cláusula pétrea, né, a questão do direito das igrejas, Isso. mas, de certa forma, prevaleceu a atuação do governo, a decisão do governo, né? Então, eu acredito que há uma necessidade de se, cada vez mais... Eu vou dizer uma coisa que eu acho que, naturalmente, é difícil. Mas o Brasil, como você mesmo acabou de falar, em cada esquina tem uma igreja, né? Isso. Deveria haver apesar de que também tem a questão das denominações que variam, né? De opiniões em determinado sentido teológico. Mas, nesse sentido, eu creio que deveria se aproveitar tanto a questão da abertura que houve por conta, né, de um presidente que veio totalmente diferente, não que ele seja a solução das coisas, não, a solução é Jesus Cristo. Concordo. Mas esse momento deveria ter sido muito, muito melhor aproveitado, né, pelos cristãos. Principalmente se isso há uma certa dificuldade, mas deveria ser mais enfatizada essa questão realmente do nosso direito diante de Deus, né? É verdade. Verdade, presbítero. Olha, eu diria assim, a gente também foi testado de forma, como igreja em geral, né? A gente foi testado de forma muito abrupta e eu diria que talvez a igreja evangélica brasileira não está preparada para uma oposição mais forte. Talvez seja esse um diagnóstico. É claro que nós não negamos, entendam bem, viu? A pandemia, tal, tudo mais. Ninguém está dizendo que não existe, mas nós já temos entendido que há muita coisa por trás disso aí. Enfim, sem entrar muito no mérito, eu creio que a gente poderia ter sido mais resistência. Faltou talvez mais articulação, mais unidade por parte da Igreja de Deus, mais força por parte da igreja. E
talvez, eu vou acrescentar mais uma coisa aqui. A igreja tenha sofrido consequência de anos de negligência ao mandato cultural de Deus para a igreja. Quando eu digo mandato cultural, eu estou me referindo ao fato de que Deus estabeleceu que a igreja deveria se envolver em todos os âmbitos. Quando eu falo a igreja, não entenda o ministério da igreja, não é quem tem que ter um ministério para cada coisa. O que eu estou dizendo é que os cristãos inseridos em seus ambientes, adentrar em todas as áreas, influenciar em todas as áreas. Em suma, durante muitos anos nós negligenciamos a política. Dissemos que a política era coisa do mundo, que a política era coisa suja e que crente só tinha uma pátria, que era o céu. O problema é que a gente ainda está neste mundo e quando a gente precisou ter ministros do STF tementes a Deus, nós não tivemos. Quando nós precisamos ter políticos tementes a Deus, nós não tínhamos suficiente. E aí nós sofremos a consequência da nossa negligência. Isso tem acontecido também no fato de que muitos cristãos deixaram, por exemplo, a docência para preferirem vocações que dão mais dinheiro. E aí nós deixamos a educação do Brasil, dos jovens brasileiros, que é onde o jovem passa mais tempo, nós deixamos para o inimigo. E o que aconteceu é que existe uma geração hoje de professores que não temem a Deus. Tanto que nas escolas, se você for ensinar criacionismo, você é praticamente posto para fora. Você tem que ensinar a evolução, que é só uma teoria. Não tem comprovação científica, é uma teoria. Mas se você ensinar que o criacionismo é uma realidade, e aí você é expulso da escola. Então, veja que nós negligenciamos muitas áreas, né? E agora nós estamos sofrendo as consequências porque são áreas decisivas, a educação e a política. Pois bem, esse é apenas um comentário aí. Pois não, presbítero. Deixa eu só fechar o meu comentário. À vontade. E é o seguinte, quando eu me referi, você lembrou bem assim que a questão não é, negar a pandemia e nem ir contra as atitudes, né? As decisões que foram tomadas pelo governo. Isso aí a gente não nega de jeito nenhum. Embora, de certa forma, podemos até achar que houve alguns exageros, mas quando eu me referi à questão de se aproveitar a oportunidade, é porque o tema de hoje é a igreja, né? A igreja, a importância da igreja, de estar juntos. Então, esse momento seria oportuno e ainda continua sendo oportuno, porque já imaginou a igreja no governo do Brasil? Ô, glória! É mesmo. É mesmo, professor. Concordo plenamente com o senhor. Bem, eu creio que a gente tem muitas lições ainda a aprendermos como igreja. Somos também, precisamos entender, né? Uma igreja recente, né? Nós somos uma igreja recente, temos uma igreja com 150 anos ainda, né, no Brasil, como tudo no Brasil é muito recente, mas nada que as lições e os erros do passado, inclusive durante a pandemia, não possam nos ensinar para que nós nos portemos melhor daqui para frente. Por quê? A tendência é que a coisa aperte mais, nós não temos dúvida disso, né? A tendência é que o negócio comece a acochar mais, usando o termo popular, né? Veja aí, vamos falar dos últimos assuntos, rapidamente, antes da gente terminar hoje nesse ponto. Vocês viram, eu coloquei no boletim ontem, que uma família no Canadá, um pai no Canadá, está sendo processado porque não concorda com a mudança de sexo da filha. Eu não sabia, mas tem um ator famoso, eu não sei se é Brad Pitt, que a filha, menor de idade, parece que 6 anos, coisa desse tipo, 12 anos, está fazendo mudança de sexo.
Bem, ontem foi notícia hoje, né? Nas redes sociais, eu vejo redes sociais, eu assisto, a gente acaba acompanhando. Mas ontem teve beijo gay no Big Brother, né? 2 homens tomando banho nus, né? E um beijo gay. Nas novelas, traição e adultério é um assunto muito tranquilo, né? Homossexualismo também, né? Beijo gay na TV. Então, o que é que eles têm feito? Eles estão normalizando tudo aquilo que é anticristão, aguardando que nós condenemos as obras das trevas para que nós sejamos chamados de odiosos. Então, é natural, irmãos, que nós tenhamos a certeza de que a coisa vai apertar para a igreja. A coisa vai apertar. Tanto que dentro da própria igreja já surgem pessoas, falsos profetas, querendo negociar esses valores. Aí você vai ver Ed René que viste, falando que homossexualismo não é pecado, Caio Fábio falando que homossexualismo não é pecado, e essas igrejas ganhando proeminência. Igrejas que não têm mais a prática da disciplina, então as pessoas casam e descasam, se juntam, se separam, fornicam e deixam de fornicar, e já não há, simplesmente a pessoa sai da igreja. Ela não se submete mais à disciplina, ela não se preocupa mais com princípios e valores morais. Então a igreja começa também a se envolver com essas coisas. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E hoje nós vemos como é a igreja americana. Tem sofrido durezas. O Canadá também, que foi um país bastante evangelizado, hoje é um país pós-cristão. Veja o que aconteceu com a Holanda, irmãos. A Holanda que nos evangelizou, né? Contribuiu com a nossa evangelização. A Holanda hoje é um país que aprova o uso de drogas e que há muito tempo já, e que há muito tempo já legalizou prostituição. É um país onde o cristianismo praticamente está sobrevivendo na UTI. As igrejas foram fechadas, trocadas por salas de cinemas e boates. Enfim, bem, esperamos que não seja o fim, né? O pastor Francisco Leonardo, que foi professor aqui de seminário, que é o sogro do pastor Augusto Nicodemos, veio para cá no final dos anos 60. Eu tenho até o livro dele, tá lá dentro, não está aqui à minha vista não, mas é Doutrina Segundo a Piedade, e conta a história dele, né? Muito bonita. E ele veio para cá no tempo que a igreja lá estava bem, estava fervente, a igreja reformada, e depois de 40 ou 50 anos de ministério aqui no Brasil, ele retorna para lá e vê praticamente a sua igreja morta. Igrejas de pessoas de 70, 80, 90 anos que não, seus filhos não conheceram o Senhor. Bem, é uma luta, né, irmãos? É uma luta. Qual o nosso papel em tudo isso? Buscarmos, nos juntarmos à igreja de Deus. Entender que fora dela não há salvação. Não vivemos afastados da igreja, mas quando nós não pudermos ir, sentirmos no nosso coração saudade de estar junto do povo de Deus. E nos juntarmos a ela como um dever, mas também como um privilégio. Porque na vida cristã, obediência e amor caminham juntas. Lutar pela manutenção da unidade da igreja, não permitir que intriga aqui e dali, diferença aqui e dali, nos afastem uns dos outros. Nos submetermos à sua doutrina, quando esta estiver submissa à palavra de Deus. Quando não tiver, a gente tirar dúvida, perguntar, procurar entender. Submetermos à sua disciplina. Como é que a igreja pratica a disciplina? A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Servindo, curvando-se dessa forma ao jugo de Cristo, servindo para a edificação dos irmãos. Todos nós temos algo a contribuir na igreja de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Ontem eu falei um pouco sobre isso na igreja, né? Não é só quem prega, quem edifica a igreja. A edificação pela palavra, né? Por conta da palavra, não do pregador, né? É o principal meio. Mas há também o ensino formal, há também
o pastoreio mútuo, você edifica a vida do seu irmão quando você pergunta como ele está, quando você ora por ele, quando você pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Você edifica a vida do seu irmão exercendo o seu dom, o seu talento. Pode ser um talento musical, pode ser o dom da intercessão, pode ser o dom da misericórdia, do socorro, pois todos somos membros do corpo de Cristo. É dever de todo crente não se separar da igreja de Deus, mas se reunir. E eu diria mais, ainda que exista um momento em que você precise deixar a sua igreja local, de repente você foi para uma outra cidade, você precisou ir para um outro estado, né? É dever desse crente procurar uma igreja, quanto mais bíblica, melhor, né? Para congregar-se. Para os irmãos terem uma ideia, eu, mesmo quando estou de férias, eu procuro não deixar de me reunir no domingo com o povo de Deus. Então, nas minhas últimas férias, eu fui na Igreja Presbiteriana de Maranguape 2, eu fui na Igreja Presbiteriana de Jardim Paulista, igrejas próximas aqui de casa, né? Um dia eu não pude sair, fiquei cultuando em casa, aqui junto com os irmãos aqui pelo YouTube da Igreja de Fragoso. Mas já fui para a Igreja Batista de Pitimbu, né, quando passei umas férias em Pitimbu. Então, é muito bom você se reunir com o povo de Deus, é bíblico, edifica, além de ser dia do Senhor. Né? Então, ainda que chegue o tempo em que nós, por conta da perseguição, sejamos impedidos, devemos fazer todo o esforço para não deixarmos de nos reunirmos, porque é dever juntar-se à Igreja de Deus. Quem contraria está contrariando a vontade de Deus. E só para Ok, lembrar, irmão? pastor, À vontade, presbítero. só para lembrar, só uma frasinha rapidinha. Vontade. Tudo isso foi nos alertado recentemente, né? Dia 18, para que realmente sejamos totalmente colados, vou usar esse termo, com a Igreja de Cristo. Precisamos buscar as coisas mais excelentes, né? Dia 18. Verdade, e agora, dia 25, não temer as dificuldades, que elas certamente também vão ser usadas por Deus para nos edificar e batalhar contra o mal, não é verdade? Amém. Amém. Uma coisa completou a outra, né? Que Deus nos ajude nesse mistério, nesse trabalho. Irmãos, quem tiver algum comentário a fazer, fica à vontade. Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer algum complemento, por favor, esse é o momento, viu? Ninguém? Pastor? Pois não? Só para falar a respeito do texto bíblico proposto, né? Ele é muito pertinente, que é Atos 4, 19 e 20, né? Acho que quando você escolher a pessoa que for ler, realmente deixar aí essa. Posso ler? Pode, com certeza. Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém. Amém. Excelente. Exatamente o texto. É o texto da resistência, né? Quando eles foram impedidos de pregarem, né? De falarem do Senhor. Muito bem, irmão. Exatamente. Olha, eu quero encerrar cantando uma canção com vocês aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, essa é a hora, viu? Jamerson, Deus te abençoe. Eu sei. Unidos iremos andar. Unidos iremos
Deus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Gente, vamos orar para a gente encerrar? Eu vou pedir ao presbítero Franklin para fazer essa oração por nós. Será que ele está aí? Eu acho que não, né? Tá. Franklin, se estiver aí, ore por nós. Para quem tem menino pequeno, quem tem menino pequeno é assim, né? Deixa eu ver então aqui. Luciano, pode orar por nós? Ativar o microfone. Franklin está aí, Franklin? Estou aqui. Amém. Ora por nós, varão. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. E desde já te pedimos misericórdia por nós mesmos, Deus. Às vezes nos omitimos na luta, na defesa do Evangelho. Amém. Rogamos que o Senhor nos dê cada vez mais um coração fiel a Ti, um coração amável a Ti, um coração ousado em defender naquilo que cremos. Estarmos sempre prontos para responder à razão da esperança que há em nós. Amém. Nos dê um coração sempre intrépido na Tua presença e que a nossa fé esteja sempre pronta, ó Deus, para resistir qualquer adversidade que o Senhor mesmo permita que nós passemos. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente boa, Deus abençoe vocês. Podem sair da sala. Eu vou pedir só para a Jamerson ficar com a gente aí. E André pode encerrar a gravação.